12ª audiência pública do Orçamento 2025 chega a Olímpia e pedidos por recursos para as estradas estaduais e para as santas casas da região dominam o encontro. Com essa notícia, nós abrimos o Estúdio Olesp de hoje, desejando um ótimo dia para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024 e o Estúdio Olesp já está no ar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. Sextou hoje com muita informação direto do Parlamento Paulista. Deputados e deputadas aqui da Lesp destacaram diversos assuntos na sessão plenária de ontem. O deputado Capitão Telhada, do PP, falou sobre a saidinha dos presídios durante a sessão. O preso, o condenado, ele vai para a cadeia para pagar pelo que fez. Ele foi punido e ele vai pagar pelo que fez. Ele não pode ser solto 5 vezes ao ano, em 5 datas comemorativas, onde 5% não voltam para a cadeia e dessa maneira milhares e milhares e milhares de presos condenados são soltos pelo Estado anualmente, novamente vindo a delinquir, agredindo e lesionando nosso patrimônio e nossa vida, a vida da nossa gente brasileira, da nossa população de bem. Então esperamos atentamente e eu tenho a certeza que esse veto será derrubado pelos deputados que são os representantes do povo lá em Brasília. Já o deputado Paulo Mansur, do PL, enalteceu o agronegócio aqui no estado. Ontem o parlamento aqui, João Gregório, aprovou a reforma agrária do estado de São Paulo, a regularização de terra dentro do estado de São Paulo. Pessoas que ocupam terra há mais de 20 anos, que não pagam impostos e vão começar a pagar. O governador liberou 600 milhões de reais de crédito do ICMS para crédito para o agronegócio. Ou seja, é o governo do estado de São Paulo trabalhando. Já o deputado Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, usou a bancada do plenário para recomendar que os parlamentares assistam o filme Dorival Caymmi, um homem de afeto que está em cartaz nos cinemas paulistas. Desde a primeira cena e canção de Dorival Caymmi, fiquei emocionado ao assistir o filme, brilhantemente dirigido por Daniela Breutmann. Dorival Caymmi, um homem de afeto. Ficamos com vontade de cantar com ele e a plateia as canções tão belas como O Mar, O que é que a Baiana tem, Samba da Minha Terra, Maracangalha e tantas outras que aprendemos a cantar desde crianças. Imagens lindas da Bahia acompanham o ritmo. Gilberto Gil, Caetano Veloso e tantos outros artistas, como Tom Jobim e outros. Eu recomendo fortemente a todos. O deputado Reis, do PT, comentou sobre os vetos do governo do estado aos projetos dos parlamentares também aqui da Lesp. O deputado Mauro Bragato apresentou um projeto, que é o projeto 235. Ele apresentou o projeto dizendo que o dia 18 de fevereiro, seria o Dia Estadual para a Redução dos Desastres Naturais. Olha, não é inconstitucional o projeto, não fere o interesse público. O fato de ter outras entidades que consideram outras datas, como a questão que ele, na sua justificativa de veto, fala do Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais, o dia 13 de outubro, mas o deputado Mauro Bragato, ele pegou essa data, o dia 18 de fevereiro, por conta da tragédia que aconteceu em São Sebastião e Ubatuba. E uma coisa não atrapalha a outra, né? Então, o fato de ter o dia 18 como uma data estadual, né, não é inconstitucional e não fere o interesse público. Tá aí, vinheta na tela, é o Giro SP no ar no Estúdio Olesp de hoje,
desembarcando no município de Jaú, interior paulista, para conversar de forma remota com o repórter Ângelo Boaventura. Ótimo dia, Ângelo. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. É um prazer voltar a falar aqui no Giro SP, viu? Nós é que agradecemos. Ângelo, vamos começar falando que teve uma audiência pública, ou está marcada uma audiência pública, para debater as diretrizes da LDO aí do município? É isso mesmo, viu, Mariana? No último dia 12 de abril, a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica aqui do município realizou a primeira audiência pública para apresentar o projeto que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a popular LDO. De acordo com os dados apresentados na audiência que foi realizada aqui no plenário da Câmara Municipal, a estimativa de receita do município de Jaú para 2025 é de 711 milhões de reais aproximadamente. Ainda sobre as despesas, de acordo com o que foi apresentado na audiência, as 3 secretarias que mais devem receber investimentos, ou seja, mais recursos desta fatia, do orçamento, devem ser as seguintes. A primeira delas é a Secretaria Municipal de Saúde, com cerca de 262 milhões de reais. A de Educação vem em segundo lugar, com pouco mais de 186 milhões de reais. E a terceira, com mais recursos, é a Secretaria de Mobilidade Urbana, com pouco mais de 44 milhões de reais. Após a realização desta audiência pública no dia 12 de abril, pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, o Poder Executivo encaminhou esse projeto aqui para a Câmara. O projeto foi lido na sessão desta última segunda-feira e encaminhado às comissões permanentes aqui da Casa. Aliás, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia aqui da Câmara já tem uma data para realizar a primeira audiência do Poder Legislativo para tratar deste projeto de lei. A audiência está marcada para o dia 14 de maio, às 18 horas, aqui no plenário do Poder Legislativo, e é o momento em que os vereadores e principalmente a população têm a possibilidade de tirar dúvidas a respeito do projeto, apresentar sugestões, até porque, ao final desta primeira audiência pública, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia aqui da Casa irá abrir prazo de 15 dias para que os vereadores possam apresentar emendas ao texto desta peça orçamentária, a LDO, que serve como base, claro, para a formulação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento de fato para 2025, viu, Mariana? Muito bem, trouxe aqui para a gente de forma bem clara, para que todos possam entender. A gente lembra que tem a LDO, a gente debate aqui no Parlamento Paulista também, mas aí falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, não é mesmo? Vamos lá, Ângelo, traz para a gente, porque algumas forças de segurança foram homenageadas aí no Parlamento Municipal também. É sim, viu, Mariana? Todos os anos, a Câmara Municipal de Jaú concede medalhas para homenagear as forças de segurança pública aqui no município de Jaú. Dentre essas medalhas, nós temos aí a Medalha Policial Padrão, Bombeiro Padrão do Ano, Olavo Bilac e Tiradentes. As honrarias são concedidas aos profissionais, aos integrantes das polícias civil, militar, polícia ambiental e rodoviária e também aos integrantes do Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e da Segurança Municipal. Neste ano, nós tivemos aí a premiação dos seguintes homenageados. Com a Medalha Policial Padrão do Ano pela Polícia Civil, receberam então o investigador de polícia Bruno Gonçalves Vieira, o escrivão de polícia Marcelo Vicari. Pela Polícia Militar, receberam a Medalha Policial Padrão do Ano o soldado PM Luiz Henrique de Paula Romachelli e o cabo Jonas Fernando Pereira. Já quanto à Medalha Bombeiro Padrão do Ano, o escolhido foi o cabo PM Paulo José de Oliveira. Já a Medalha Olavo Bilac, que é destinada aos atiradores do tiro de guerra, os escolhidos foram o cabo Felipe Godoy da Silva Maia Oliveira e o cabo Samuel Brave dos Santos. Já a Medalha Tiradentes foi destinada ao policial civil doutor Rodrigo Berbert Pereira, que é delegado de polícia, ao policial militar primeiro sargento Ed Newton de Azevedo, ao policial militar ambiental cabo PM Maurício Moisés de Souza, à polícia rodoviária foi homenageada por meio do cabo PM Luiz Otávio de Bastiani Filho, o Corpo de Bombeiros foi homenageado por meio do cabo Eli Anderson de Souza Gouveia e fechando a entrega dessas medalhas, a última medalha Tiradentes foi destinada ao senhor Gilberto Fogo, que faz parte
da segurança municipal. É uma forma que o Poder Legislativo encontrou para reconhecer os relevantes serviços prestados por esses profissionais aqui em nossa cidade. Então, todos os anos, sempre no mês de abril, a Câmara Municipal organiza essa sessão solene para homenagear os integrantes das forças de segurança pública que trabalham aqui no município de Jaú, viu, Mariana? De mais importante sempre a gente valorizar esses agentes, né, que cuidam da nossa segurança, da segurança da população. Muito bem, Ângelo, ótima iniciativa. Vamos falar agora sobre dengue. Traz pra gente como que está o panorama agora, vamos atualizar, a gente já se falou há algumas semanas, você trouxe os números. O que mudou de lá para cá? Olha, os casos continuam subindo, viu, Mariana? Infelizmente, né? De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura do município de Jaú, nesta última segunda-feira, Jaú registra hoje, contabiliza 3.485 casos suspeitos de dengue, temos 2.195 casos negativos e 1.437 casos positivos. Infelizmente, a cidade registrou 2 óbitos. E a preocupação é muito grande da população, né? E, infelizmente, todo mundo tem algum conhecido, algum parente que está com a suspeita da doença ou que de fato está com a doença. E a gente reforça, né, os cuidados que a população tem que ter, sempre eliminando os criadouros do mosquito transmissor da doença, né, passar repelente, atender aos agentes de endemia que realizam, né, periodicamente ações de bloqueio nos bairros que têm registrado o maior índice de casos positivos da doença. Quais bairros são esses? Você pode trazer para a gente alguma conexão com a relação geográfica deles na posição aí do município? Olha, os vereadores têm comentado bastante a respeito disso durante as sessões ordinárias. A gente vê uma incidência muito grande em bairros mais periféricos, né? Principalmente porque precisa-se de se intensificar o trabalho de limpeza, né? A gente vê muitos criadouros, infelizmente, em bairros que têm um grande espaço aberto, ou seja, muita gente acaba descartando material inservível nesses locais, e como eles ficam próximos a bairros mais distantes da área central, essas pessoas, infelizmente, têm sido as mais afetadas por essa doença que é perigosíssima, né? Aqui em Jaú já deixou 2 óbitos. Já que você citou sobre os parlamentares, vamos aproveitar e trazer para quem nos acompanha também, o que esses vereadores têm legislado, quais projetos de lei ou quais requerimentos eles têm proposto para tentar conter também essa ação do mosquito? Olha, os vereadores eles têm feito papel de fiscalização, né, o papel do Poder Legislativo em tentar diminuir, né, e também de conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Recentemente, nós tivemos uma coletiva de imprensa, né, realizada pelo Poder Executivo, ali no Salão Nobre, em que a Prefeitura reforçou as ações que estão sendo tomadas e o Legislativo tem caminhado junto ao Executivo, né, para que ações de nebulização sejam realizadas com mais frequência, para que imóveis que estão abandonados possam ser interditados ou analisados pela vigilância epidemiológica da cidade, pelo Centro de Controle de Zoonoses, a fim, claro, de eliminar o criadouro do mosquito, que é o principal vetor, né? Se a gente não elimina o criadouro, não adianta nada a gente ficar só passando o repelente ou tomando ações paliativas. A gente só vai conseguir controlar de fato a doença se a gente eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. E com relação aos terrenos baldios ou também aquelas casas que estão fechadas, as casas para aluguel, como que a prefeitura, como que o município, inclusive o legislativo, tem atuado? Olha, o município tem feito campanhas, né, para conscientizar a população, tem feito contato com imobiliárias, isso foi passado, inclusive, na coletiva de imprensa, para que os proprietários desses imóveis que estão fechados para alugar ou até mesmo abandonados sejam notificados e para que a prefeitura consiga acessar esses imóveis. Então, esse contato tem sido feito diretamente por meio de imobiliárias e também pelo cadastro dessas pessoas na prefeitura, dos proprietários desses imóveis, para que o município consiga acessar, né, e fazer toda a varredura, para que os agentes de endemias consigam fazer o bloqueio dessas residências. Lembra pra gente, Jaú registrou quantas mortes até o momento em decorrência da dengue?
nós tivemos 2 óbitos em decorrência da dengue, né? Até praticamente um mês atrás, nós não tínhamos tido nenhum óbito, mas infelizmente, com a entrada do mês de abril, nós tivemos a confirmação de um primeiro óbito e já na semana passada tivemos a confirmação também de um segundo óbito. Então, até o momento, infelizmente, o município registra 2 óbitos por conta da doença, viu, Maria? Infelizmente. Bom, Ângelo, para a gente finalizar o Giro SP de hoje, então traz para a gente novidades aí na TV Câmara, projetos novos, como que está a programação? Olha, a gente acabou de lançar, viu, Mariana, está fresco ainda, um material muito bacana sobre a FATEC aqui de Jaú. A instituição está com o vestibular de inverno aberto, com as inscrições abertas. Quem quiser mais informações, inclusive, pode acessar o site vestibularfatec.com.br. E nós estamos produzindo, já estamos exibindo uma série de entrevistas com professores e coordenadores dos 7 cursos presenciais disponíveis lá na FATEC de Jaú. A ideia é apresentar cada um desses cursos, falar um pouquinho sobre o conteúdo deles e principalmente sobre a área de atuação das pessoas que são formadas nesses cursos. O mercado de trabalho está buscando por esse tipo de profissional. A FATEC de Jaú já é reconhecida na formação de tecnólogos para todo o país. São cursos que têm uma alta taxa de empregabilidade. Eu vou citar só um aqui como exemplo. O curso de Sistemas Navais, nós gravamos com a professora Rosa Padroni, e ela me disse que hoje a taxa de empregabilidade para quem se forma nesse curso, que leva 3 anos, tem 3 anos de duração, é de 100%. Na verdade, ela relatou que hoje falta profissional para atender a demanda desse tipo de profissional no mercado de trabalho. As empresas entram em contato com a FATEC para contratar esses profissionais e está faltando gente. Então, fica aí uma boa sugestão para quem ainda está no ensino médio, até mesmo para quem ainda não ingressou no ensino superior e quer subir de nível, né, quer melhorar a sua carreira, a sua posição profissional. O vestibular está aí e essa pode ser uma ótima opção. Aliás, os salários são muito convidativos. Um profissional que acabou de se formar, um recém-formado, no curso de Sistemas Navais, não vai ganhar menos do que 5, 6 mil reais. E ela me relatou que tem profissional recém-formado já conseguindo vaga na faixa de 10 mil reais. Então, é uma área muito boa e tem crescido muito, né? Todo mundo sabe da capacidade pluvial do nosso país e tem emprego em todo o canto desse Brasil. Isso é uma ótima notícia, não é mesmo? Sempre que a gente traz vagas de emprego, novas posições, né? Novas colocações, isso é sempre muito animador. Ângelo, muito obrigada novamente pela sua interação hoje com a gente no Giro SP direto de Jaú. Gina Bariana, é sempre um prazer, estou sempre à disposição aqui, é só chamar, eu estou por aqui. Até a próxima, ótimo dia. Obrigado. Vamos fechar uma janela? Vamos abrir outra? Agora converso com a repórter Marcela Vasconcelos, ao vivo, que neste momento está no Palácio dos Bandeirantes, onde acontece daqui a pouquinho um anúncio muito especial do governo do estado e a Marcela vai trazer para a gente. Marcela, ótimo dia, que anúncio é esse? Olá, Mariana Fante, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando essa edição do Estúdio Alesp. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, a gente aguarda logo mais o anúncio do governo do estado de São Paulo, que deve começar às 10 horas da manhã, para o anúncio, então, de construção de novas moradias aqui em São Paulo. Segundo divulgado até aqui, são 43 mil novas moradias que devem ser anunciadas em 231 cidades dos 645 municípios aqui de São Paulo. A expectativa é de que o investimento seja de 5 milhões de reais. Outro anúncio é a parceria público-privada, que deve ser colocada aqui também para requalificação do centro de São Paulo, com a construção de 6 mil novas moradias no centro de São Paulo. A gente destaca que até aqui o governo do estado já entregou desde janeiro de 2023 cerca de 13 mil moradias subsidiadas e a expectativa é de que os investimentos cheguem a 150 milhões de reais
uma decisão importante que traz aí conforto para muita gente que busca pela moradia própria e com subsídio acaba conseguindo. Então, o governo do estado deve trazer esses números logo mais nesse anúncio. Lembrando que ontem, com a presença do presidente da Alesp, André do Prado, 442 casas foram entregues para os moradores da cidade de Americana, famílias de baixa renda que foram contempladas, portanto, com esse anúncio. A gente preparou uma reportagem e você vê agora. Cumprimentar o nosso André do Prado, nosso presidente da Assembleia Legislativa, grande companheiro. Quero dizer que a Assembleia Legislativa, André, tem sido parceira de fato, tem ajudado muito o governo do Estado de São Paulo. Quanto tema interessante que a gente tem tratado na Assembleia: reforma administrativa, regularização fundiária, saneamento, escola cívico-militar. E a Assembleia tem dado vazão, tem estudado, ela tem proposto, ela tem contribuído com as políticas públicas, ela tem aprovado, debate de altíssimo nível. Então eu quero agradecer a Assembleia Legislativa, que está muito bem representada hoje pelo seu presidente André do Prado, pelo nosso grande deputado Seu Dalben, pelo nosso grande Alex Madureira. Então, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Assim, vem os três aqui para todo mundo ver vocês, porque eu queria pedir uma grande salva de palmas para esses deputados que tanto ajudam a gente. Deputados que estão preocupados com os recursos para a pavimentação urbana, com os recursos para a saúde, com os recursos para a educação, com os recursos para a habitação. Então tem feito a diferença. E aqui eu queria expressar minha gratidão. Minha gratidão à Assembleia, minha gratidão ao trabalho de vocês. E com certeza vocês estão construindo um legado lá no nosso Parlamento de São Paulo, que é sem dúvida nenhuma o melhor parlamento do Brasil. Obrigado aí para vocês. Agora tem um recadinho importante para a população de Ribeirão Preto. Diz respeito a emprego, hein? Temos vagas aqui na nossa tela. Vamos acompanhar comigo? Quantas? Olha aqui. São 64 vagas como faxineiro, servente de obras, pedreiro, operador de telemarketing, motorista de caminhão, auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar de escritório em geral e serralheiro. Essas são apenas algumas das diversas oportunidades que estão em destaque e a gente lembra que você pode, então, se candidatar por meio do posto de atendimento ao trabalhador da sua região. Pessoal, vou sair para um rapidíssimo intervalo, primeiro no Estúdio Alesp de hoje, mas não sem antes lembrar que a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Então a gente te convida a acessar o site al.sp.gov.br. Temos também a hashtag Estúdio Alesp no Twitter, que é o atual X. Enfim, e temos ainda a nossa transmissão no YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Participe conosco. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto do Parlamento Paulista.
Olha a hora, são 8h54 e nós estamos de volta com informações direto da Assembleia Legislativa. Abrimos esse bloco falando que Olímpia... Falha nossa, esqueci a vinheta, mas agora com essa bela vinheta, você já sabe, né? É hora de falar sobre a audiência pública. E Olímpia, município localizado ali na região de Barretos, recebeu ontem parlamentares aqui da Lesp para mais uma audiência pública do orçamento de 2025. Durante o evento, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Gilmaci Santos, do Republicanos, fez um anúncio muito importante, destinando R$1,5 milhão para a saúde local. A cidade de Olímpia sediou a 12ª audiência pública do ciclo de audiências do Orçamento 2025 da Lesp. O encontro, realizado na Câmara Municipal, reuniu autoridades do Executivo e do Legislativo da região para discutir questões essenciais como saúde, educação, emprego, renda e moradia. A importância desse momento é praticamente o futuro financeiro lançado para 2025. E isso nós temos que acompanhar de perto, e a satisfação de ter vocês aqui nessa noite, presenciando e atestando tudo que está sendo lançado para 2025. Com uma população de aproximadamente 55.074 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE em 2022, Olímpia destaca-se por sua economia diversificada, com o turismo e a indústria agropecuária como principais fontes de renda para o município. Aqui nessa região também é uma região rica, uma região importantíssima para o estado de São Paulo. E mais uma vez, em cidades diferentes, né? É a primeira vez que estamos aqui na cidade, uma cidade turística, com potencial enorme, uma cidade aí que eu tenho certeza que tem as suas riquezas, mas tem também as suas carências, as suas necessidades. E estamos aqui para ouvir a população, ouvir os vereadores, ouvir o prefeito, os prefeitos da região. Olímpia é uma cidade, uma instância turística, tem um turismo muito grande nessa região, juntamente com Barretos, e nós precisamos cuidar dessas cidades, porque você cuidando, você atrai mais turista, e o turismo gera renda e gera muito emprego. Então, da gente cuidar das estradas. A 12ª audiência pública do orçamento de 2025 proporcionou um espaço de diálogo, trazendo questões como a valorização dos servidores da saúde no orçamento do Estado, a infraestrutura de estradas de acordo com o número de turistas que a região recebe anualmente e a perspectiva do aumento após a construção de um novo aeroporto internacional na cidade. A Santa Casa Regional aqui de Olímpia, ela acaba atendendo boa parte das demandas das cidades aqui da região. Além disso, a duplicação da Chateaubriand, as vicinais que tem aqui para ajudar na mobilidade, porque se você tem uma boa mobilidade, se você tem aqui estradas bem estruturadas, isso traz mais segurança também para a população que vem visitar a cidade de Olímpia e também as cidades aqui da região. A necessidade da duplicação da rodovia de Guapiaçu até Barretos. Quando a gente fala da região administrativa de Barretos, nós falamos de Olímpia até Barretos. Mas nós temos um trecho aqui de Guapiaçu até Olímpia. Nós vamos ter um aeroporto daqui a alguns anos, e para que um bom aeroporto funcione, precisa ter boas rodovias. Nós vamos tentar fazer desse aeroporto um aeroporto internacional, e para isso nós precisamos de logística, carga, descarga, importação e exportação. Ao final da reunião, foram anunciadas verbas para a saúde, R$1 milhão para a Santa Casa de Barretos e 500 mil para a Santa Casa de Olímpia. Nós conseguimos que constasse no orçamento já R$40 milhões para que a gente possa distribuir nas audiências públicas. E vendo aqui as necessidades, vamos deixar R$1 milhão para a Santa Casa de Barretos e R$500 mil para a Santa Casa de Olímpia. Então essa é a contribuição já dessa comissão e dessa audiência pública. E o quadro Seu Direito de hoje fala sobre eleições. Vamos falar com vocês, eleitores e eleitoras, que tem até maio, para ficar em dia com a Justiça Eleitoral, para poder votar em outubro. Para saber tudo sobre o fechamento do cadastro eleitoral para as eleições municipais deste ano, o quadro Seu Direito de hoje conversa de forma remota com o Lutemberg de Souza Silva, chefe do cartório da Zona Eleitoral. Ótimo dia, Lutemberg. Obrigada por falar conosco.
Bom dia Mariana, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Até o dia 8 de maio, o eleitor vai poder tirar o seu título, regularizar a sua situação eleitoral, quem está com o título cancelado, etc. Então é muito importante que o eleitor, nós já estamos na reta final, que o eleitor não deixe para o último dia, né, para regularizar a sua situação, para tirar o seu título. A Justiça Eleitoral faz plantões, nós vamos fazer plantão no dia 1º de maio, que é o feriado. No dia 2 e 3, nós vamos ampliar o nosso horário de atendimento. E no final de semana anterior também, nós vamos fazer plantões no sábado e domingo, né, dia 5 e 6, para atender, tudo isso para atender melhor o eleitor, aquele eleitor que não conseguiu fazer a regularização do seu título antes, né, dessa reta final, fechamento do cadastro. 6 e 7 nós faremos plantão, sábado e domingo. Lutemberg, vamos lembrar quem nos acompanha, a partir de qual idade é possível tirar esse título de eleitor para começar, né? É sempre bom praticar esse ato de cidadania a partir da idade que já for possível. É importante, claro, que todos esses jovens se iniciem na política, entendam, acompanhem a política local e possam votar também. Perfeito, Mariana. Segundo a nossa Constituição, o voto é facultativo para as pessoas entre 16 e 18 anos. Então, o jovem que já tem 16 anos, ele pode tirar o seu título de eleitor. Mas aquele jovem que ainda não completou os 16 anos, ele tem 15 anos e vai completar 16 até antes da data da eleição, que é 6 de outubro, ele também pode tirar o seu título, né? Porque ele vai completar os 16 anos antes da data da eleição. Então, é importante que o jovem que não tem 16 anos ainda, ele saiba que se ele vai completar até a data da eleição, ele pode tirar o seu título e participar da vida política do país, né? E é importante que ele faça isso até o dia 8 de maio, que é o último dia da legislação eleitoral, prevê que o cadastro eleitoral deve ser fechado a 150 dias da eleição. Essa data, 150 dias antes da eleição, é o dia 9 de maio. Logo, o dia 8 de maio é o último dia para que o eleitor faça esse tipo de operação. Isso tudo, Mariana, é para garantir uma segurança no cadastro eleitoral. A segurança nas eleições começa no cadastramento eleitoral. Não é somente no momento da votação, na totalização dos resultados, não. A segurança das eleições começa no cadastramento eleitoral. Então, é importante que o cadastro seja fechado a esse prazo, né, antes da eleição, para que todas as situações da lei do cadastro sejam cristalizadas, pacificadas, e assim a gente, com antecedência, fica sabendo qual é o quantitativo de eleitores que vai poder participar das eleições em 6 de outubro. Lutemberg, quais são os documentos necessários para quem deseja tirar o título de eleitor? O eleitor, mediante agendamento, até o dia 30 de abril, vai ser possível fazer agendamento. A partir do dia 1º de maio, não vai ser mais possível fazer agendamento, o eleitor vai ser atendido por ordem de chegada. Então, ele deve levar o comprovante de endereço e um documento de identidade com foto. Os eleitores que têm 19 anos, que estão em idade do serviço militar, devem levar também o comprovante de alistamento militar. E é possível solicitar... Perdão, pode concluir. Você me ouve, Lutemberg? Está cortando um pouquinho, mas sim, eu só complementei que os eleitores do sexo masculino, em idade de serviço militar, devem também levar o certificado de alistamento militar. Perfeito. E aí, quem não tem título, quer solicitar, pode fazer isso pela internet? Mariana, a internet também, ela desde o dia 8 de abril, ela funciona para casos específicos. Nos casos do eleitor que precisa tirar o título, logo é necessário que ele faça um cadastramento biométrico também,
já não está sendo possível fazer pela internet, porque é imprescindível o comparecimento do eleitor no cartório para a coleta dos dados biométricos, a digital, a foto, a assinatura digital. Então, é necessário que ele compareça ao cartório mediante prévio agendamento. Lembrando que a partir do dia 1º de maio, nós não atenderemos mais por meio de agendamento, mas por ordem de chegada. Por isso que é importante que o eleitor, ainda que nós já estejamos há poucos dias no final do mês, né, ele tente agendar para ter um melhor atendimento com mais tranquilidade. Então, os eleitores que necessitam fazer biometria, o caso de quem não tem título, vai tirar o título pela primeira vez, né, isso não tem jeito, é imprescindível ele comparecer ao cartório. E há algumas situações de eleitores que já fizeram sua biometria, mas a biometria é muito antiga, ou houve algum problema, né, na validação dos dados biométricos. Esse eleitor, se ele tentar fazer o título pela internet, ele vai receber um aviso de que ele deve comparecer ao cartório. E para aquele eleitor que só precisa fazer algumas atualizações nesse título, é possível fazer isso via online? Está dentro do que é permitido nesse prazo? Sim, Mariana. O eleitor que não tem necessidade de coleta biométrica, ele precisa atualizar o endereço, às vezes a pessoa casa, né, e precisa atualizar o nome. Então, nesses casos, ele vai poder fazer pela internet. E como saber a questão da biometria? Tem gente que não lembra, já tenho a minha biometria cadastrada, não tenho ainda. Para quem não tem, dá tempo de fazer ainda? De que forma? Perfeito. Então, só revisando, o eleitor que nunca teve título, ele obrigatoriamente vai ter que fazer a biometria. O eleitor que tem título, mas não lembra, não sabe se está válida a biometria dele, ele pode iniciar o procedimento na internet, né, pesquisando o título dele, o sistema vai informá-lo, né, se ele vai poder prosseguir com aquele cadastro ou não. E então ele vai receber um aviso de que deve comparecer ao cartório se a biometria dele não estiver válida. E aquelas pessoas que de repente não votaram nem justificaram nas últimas 3 eleições, ou seja, estão com a situação irregular? Como que é possível regularizar? Ainda é necessário fazer a justificativa dessa ausência nas últimas eleições? A justificativa, Mariana, para a ausência das eleições tem um prazo relativamente curto, né, no máximo de 60 dias, após cada turno das eleições. Então, a justificativa só se o eleitor estiver no exterior, regressar para o Brasil, ele pode sim justificar. Se ele não estava no exterior na data da eleição, ele vai ter que pagar uma multa. É importante dizer que o mesmo que o eleitor tem alguma pendência na justiça eleitoral, ele não é impedido de votar, tá certo? Agora, você mencionou uma situação, por exemplo, de uma pessoa que está há 3 eleições sem votar. Então, no ano que antecede as eleições, os eleitores que estão com essa situação, no ano que antecede as eleições, de 3 turnos, sem que tenha comparecido e sem que tenha justificado a ausência, a votação, esses títulos são cancelados. Então, provavelmente, um eleitor que ficou 3 turnos sem votar, né, e isso já em 2023 podia ser visto que o eleitor não havia comparecido nem justificado a ausência à votação em 3 turnos anteriores, o título é cancelado, né? Se por um acaso ele ficou 2 turnos, um exemplo, uma pessoa que não votou em 2022 em nenhum dos turnos, né? Então falta mais um turno para que o título dele concorra ao cancelamento, isso só viria a acontecer no ano que vem, se ele deixasse de votar nesse ano. Então, mesmo que ele não tenha votado em 2022, nos 2 turnos, ele pode sim votar nessa eleição. Agora, é importante que ele regularize sua situação, porque a falta de quitação eleitoral pode trazer algumas consequências para o eleitor. Ele não tem a quitação eleitoral, ele não tem uma certidão de quitação, logo ele não pode assumir um cargo público, ele não pode obter um empréstimo em uma instituição pública, ele não pode se matricular em uma instituição pública de ensino. Então, tem uma série de restrições, ele não pode tirar passaporte. Então, tem
uma série de restrições que a falta de quitação eleitoral traz e que o eleitor deve sempre procurar manter a sua situação quitada perante a justiça eleitoral. Se não justificou a ausência, paga a multa, isso resolve tudo e assim ele fica eleitoral. Lutemberg, para a gente finalizar, caso esses eleitores não tenham certeza se a sua situação está regularizada ou não com a Justiça Eleitoral, de repente não lembram se já deu as 3 eleições, né, que não votaram ou não, onde ele pode fazer essa consulta? Ele pode fazer essa consulta no site do TRE ou no site do TSE também, e ele tendo os dados do título, os seus dados pessoais, CPF, ele consegue consultar a sua situação, se ele está em débito com a Justiça Eleitoral. Maravilha, Lutemberg, muito obrigada pela sua presença, todos os esclarecimentos, foi um prazer, um ótimo dia. Bom dia, obrigado. Olha só, a gente vai falar agora que a Assembleia Legislativa realizou um seminário para discutir com profissionais da educação e também da sociedade civil o impacto das universidades e dos institutos públicos no desenvolvimento e inclusão da zona leste da capital paulista. A educação é uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento e a igualdade de oportunidades, principalmente para os jovens da região. Nós estamos criando as condições de ter ali uma infraestrutura de produção de conhecimentos que pode ser indutora de desenvolvimento para tirar aquele estigma de uma região dormitório e tal, atraidora de empregos, de empresas ali para a região, que é o nosso desejo, né? Entendemos que a universidade pública, principalmente porque é ela que faz pesquisa, tem um papel importante nisso, né? A construção do campus da Universidade Federal de São Paulo em Itaquera já foi autorizado. Essa é uma realidade que vai proporcionar mais vagas e cursos para a população. É um campus que está em implantação, então ele já tem um curso em funcionamento, mas tem ali todo um projeto que foi pensado a partir de um diálogo efetivo com a luta, com o movimento da Zona Leste em defesa das instituições públicas de ensino superior. Então o nosso trabalho é de implementação desse campus, entendendo que ele tem, né, uma história, ele concretiza uma história de luta e materializa aí um anseio de uma população por um direito que é fundamental, que é o direito à educação. E pensar o direito à educação no ensino superior público é pensar formação, extensão, pesquisa, inovação sendo construído com aquela comunidade, com aquele território. A formação e a qualificação dos estudantes é fundamental para atrair mais oportunidades de emprego para a região da Zona Leste de São Paulo. Olha, primeiro que eu acho que a iniciativa do deputado Simão de trazer essa discussão que amplia, né, não só equipamentos estaduais, mas também a Unifesp, né, para trazer esse debate mais amplo, eu acho que é fundamental fazer esse debate, porque sem as universidades, sem os institutos, certamente a gente teria mais dificuldade para trazer o debate sobre desenvolvimento econômico e social da Zona Leste. Então, é fundamental trazer esse debate para cá. A implantação da ETEC Zona Leste foi uma reivindicação da própria comunidade. Hoje, a instituição tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento social da região. Foi muito importante. Foi um momento que a população foi para as ruas, né, reivindicar que tivesse um centro tecnológico, que tivesse uma educação ali. E realmente, com a manifestação popular, com as autoridades ali, com as políticas governamentais, nós podemos ali ter hoje uma ETEC da Zona Leste, uma FATEC da Zona Leste e contribuir com a educação dos jovens, né, daquela região. Muito bem, vamos mudar de assunto. Tem um recado que diz respeito a vagas de emprego para você que mora aí em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. Acompanha comigo aqui na tela, vamos ver quantas vagas. Mais de 160 vagas como alimentador de linha de produção, caldeireiro, servente de obras, vendedor de comércio varejista, operador de máquinas ferramenta convencionais, pedreiro, cobrador interno, eletricista de instalações, motorista de caminhão, ajudante de motorista, entre diversas outras. Essas são apenas algumas das muitas oportunidades que estão em destaque e todas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador da sua região. Eu vou sair para mais um rápido intervalo, mas antes deixo um recado para você de que sua participação é sempre bem-vinda e fundamental aqui no nosso programa. Então eu te convido a acessar o site al.sp.gov.br ou a hashtag Estúdio Alesp no Twitter, que é o atual X.
Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto do Parlamento. Olha a hora, acabou de virar 9 horas e 18 minutos e nós estamos de volta com informações direto do Palácio 9 de Julho. Eu abro esse bloco te contando que pela primeira vez a Secretaria de Educação de São Paulo vai formar professores indígenas em licenciatura exclusiva da Unifesp. É para falar mais sobre essa iniciativa que recebo em nossos estúdios a Adriana dos Santos, diretora do Departamento de Modalidades Educacionais da SEDUC. Ótimo dia, Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É muito prazeroso estar aqui e poder falar desse momento histórico da educação. Nós é que agradecemos. Então, já começa falando para a gente sobre esse pioneirismo, esse ineditismo por meio desses cursos. Qual é a importância? É uma demanda muito latente no estado de São Paulo, né? Visto essa diversidade da cultura que nós temos, né, no estado de São Paulo. E a educação escolar indígena, ela tem as especificidades que devem ser atendidas. Então, tanto cultural como regional, e isso vem ficando cada vez mais em evidência para nós, né, da importância da formação específica para profissionais indígenas. Essa demanda reprimida ou represada estava em quantos professores, mais ou menos? Nós temos um número até bem significativo, né, de professores indígenas já na nossa rede.
né? Eles vêm, a gente trabalha com formação continuada também, mas diante da especificidade existe um interesse muito grande das comunidades em se tornarem professores também, para acolher os seus. Então é uma demanda em torno de 400 professores indígenas hoje no estado de São Paulo, né? Para 42 escolas que nós temos na nossa rede, e isso totalizando em torno de 1.800 estudantes indígenas, né, de 5 etnias que moram, né, dentro de comunidades tradicionais. Então isso para a gente é muito significativo conseguir acolher essa demanda. E essas aulas já começaram, inclusive, na Baixada Santista? Sim, nossa, eu tive a honra de poder prestigiar o momento, né, do início dessas aulas. Foi muito emocionante poder, né, ver os professores engajados e ter esse momento de encantamento mesmo, de estar nesse espaço universitário, de vivenciar isso, né? A licenciatura, ela tem esse movimento, né, tanto no espaço comunidade, como no espaço universidade. E nós tivemos a oportunidade de acolhê-los no espaço universidade, que é um âmbito que sai daquela comunidade, que já tem, né, todas as características e ele já vivencia. Então, é um outro espaço de integração. E esse processo de licenciatura tem um tempo também. Gostaria que você falasse para a gente quanto tempo dura e as inscrições, de quanto tempo essas turmas ou novos professores podem se matricular. Sim, a licenciatura ela se iniciou com 40 estudantes, né? 40 estudantes universitários, que são professores da rede pública estadual, Estado de São Paulo. Ela tem ingresso anual, então todo ano pode-se ingressar novas turmas, ampliando esse número de professores. A duração é de 4 anos da primeira turma e assim vai estendendo até as últimas turmas. E é interessante também o formato com que acontecem essas aulas, é chamada modalidade intermodular, ou seja, parte é presencial e parte é remota, né? Remota no sentido de vivenciar a comunidade. Então, a gente traz esse modular como tempo universidade e tempo comunidade. Essa elaboração de planos que tratam, né, os saberes tradicionais, a cultura, dentro desses espaços e trazendo a formação pedagógica, docente, atrelada a essa vivência do estudante, a relação desse modular. Você citou aqui durante algumas vezes a palavra especificidades, né? O quanto é diferente, ou tem algumas coisas específicas realmente, né, nesse ensino. Você pode compartilhar com a gente algumas delas para que quem não tenha tanto acesso ou tanto conhecimento possa entender também? Sim, nós temos dentro do estado de São Paulo, né, nas nossas comunidades indígenas, 5 etnias. Então, isso já dá uma especificidade no atendimento, né? Nós temos as etnias que acolhem o Guarani, né? Mbé, tem outras também dentro disso. E isso traz essa diversidade até na língua, né? Essa diversidade, como eu falei, e essa especificidade da cultura, religião, a forma de trato, cultivo, relações com o meio social, algumas ficam mais centralizadas também, como nós temos no Jabaquara, nós temos em São Bernardo, então tem essa região mais metropolitana, nós temos no Vale do Ribeira, que aí é uma região mais afastada, mas dentro da mata. Então toda essa especificidade é acolhida no espaço comunidade, para que as crianças, além de fazer essa interlocução entre a aprendizagem, né, do currículo da educação básica do estado de São Paulo, ela tenha esse olhar para dentro dos seus. Esses professores capacitados, nós estamos falando de professores que atuarão direto com o ensino fundamental. Sim, e nós, como Estado de São Paulo, acolhemos a educação infantil também. A Secretaria do Estado trabalha na educação escolar indígena com essa especificidade de educação infantil. Então, desde muito pequenininho, a gente já acolhe os estudantes das comunidades. E aí são escolas de terras indígenas, claro, localizadas aqui em São Paulo, como você já trouxe para a gente. São diversos povos, né? Tem aqui os nomes, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, são 6 ou 5. Isso. E alguns nomes que, inclusive, eu
Não saberia eu acabei pronunciar. estudando um pouquinho também, eu trouxe até uma colinha aqui. Porque é bem difícil, né, a pronúncia, né? O pessoal da minha equipe que trabalha com as modalidades, eles têm uma atenção muito grande em especificar, né, o tipo de língua e a etnia que aquela comunidade trabalha, porque isso aproxima até o diálogo, a gente consegue uma relação mais próxima, né? Então, nós temos, né, o Guarani Nhandeva, o Guarani Mbá, Terena, Krená e Caiã. Então, essas etnias, elas estão espalhadas aí pelo nosso estado e tem toda essa especificidade, como eu citei, essa diversidade, toda essa cultura muito rica que o nosso país proporciona. Sem dúvida. Agora, quanto essas etnias interferem nesse processo educacional? Até porque, como você disse, são línguas, culturas diferentes entre cada uma delas, né? O cuidado de se ter a licenciatura, né, e a formação continuada com professores indígenas que trabalham e residem dentro das comunidades é o maior cuidado que a gente tem, que tem respeito em consulta às lideranças e à população também indígena, porque senão não faz o sentido que aquela aprendizagem para os pequenos e para os estudantes que vão se formar naquele espaço territorial tenham que ter. Então, considerar isso e a importância de acolher, ouvir, consultar, trazer diálogos mais próximos, fazer visitas a esses espaços com a autorização, com todo o cuidado que a gente precisa ter para não invadir os territórios, é uma das premissas dessa gestão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E aí teve um outro cuidado também que diz respeito ao projeto pedagógico que foi elaborado em parceria com as comunidades, né, com essas lideranças. Nós, ao contrário, né, fomos os parceiros e eles foram os protagonistas. Então, tivemos essas 5 representatividades das etnias atuando na construção desse plano, né, político-pedagógico, que é o PPP, e a partir desse protagonismo, nós fomos os parceiros, porque considerando aquilo tudo que eles apresentam como saberes. E quando a gente fala, voltando um pouco das aulas, vamos falar sobre essa carga horária também, né? Qual a duração? Do tempo universidade ou em relação aos estudantes dentro do... Não, em relação ao tempo universidade. Ah, tá. Dentro do espaço universidade, né, a cada bimestre, a cada mês, eles ficam 1 semana dentro do espaço universidade e o restante dentro do espaço comunidade. Porque eles precisam fazer a aplicabilidade dessa aprendizagem, desses 2 espaços, e integração em módulos de planos, construção conjunta de planos de aula, de saberes, ali, troca também com outros estudantes, e isso é configurado em 1 semana dentro do espaço universidade. E aí eu estava dando uma olhadinha aqui, que inclusive esse processo seletivo teve uma demanda específica, ou seja, tinha alguns pré-requisitos que esses candidatos que serão contemplados deveriam atender, né? Quais são? Então, justamente pela especificidade, pela característica da licenciatura, esses professores eles já deveriam estar atuando na rede do Estado de São Paulo, como nossos profissionais da educação, que não tinham a primeira licenciatura. Então, isso já foi o principal requisito, por quê? Ele está atuando, ele está no dia a dia, ele já tem essa prática docente. Ele precisa fomentar algumas habilidades ali que trazem a docência e esse espaço sala de aula. Mas considerando que ele já é nosso profissional da educação, né, já vem dentro das atribuições dele esse tempo com o estudante, para nós é um critério bem significativo e foi o mais importante nesse momento. Muito bem, agradeço demais a presença hoje aqui conosco de Adriana dos Santos, diretora do Departamento de Modalidades Educacionais da SEDUC. Obrigada, Adriana. Obrigada, meu amor. Um ótimo dia para todos. Ótimo dia. Ainda na esteira da educação, o coordenador do encontro USP Escola, Eduardo Donizete Giroto, comentou com a gente sobre o projeto de extensão universitária. Você confere agora os detalhes. A USP oferece um projeto de extensão universitária com o objetivo de possibilitar a ampliação do diálogo entre os docentes da universidade
e os professores do ensino básico. A partir deste ano, ele também vai ser voltado para estudantes de licenciatura. Então, tanto professores que já estão em atuação, quanto aqueles que estão em formação, podem se inscrever no Encontro USP Escola. Nós esperamos algo em torno de 600, 700 participantes, que tem sido a média histórica de participação nos Encontros USP Escola. O coordenador do Encontro USP Escola, Eduardo Donizete, comentou que são mais de 80 atividades de formação continuada nas mais diversas áreas do conhecimento. Uma das características do Encontro USP Escola é ofertar atividades continuadas para professores na área de ciências humanas, ciências exatas, biológicas e principalmente com temas contemporâneos. A gente tem muitas temáticas vinculadas às relações étnico-raciais, a gente tem temáticas vinculadas à inclusão, a gente tem o debate sobre metodologias ativas, a gente tem uma preocupação também com o ensino de ciências de maneira geral, e as atividades elas têm diferentes formatos. Nós temos tantos cursos que são mais longos, de 30 horas, no qual a professora faz durante a semana toda, e nós temos atividades mais pontuais, de 2 horas, 3 horas, que são as oficinas, as rodas de conversa, que tem um caráter mais prático, de trabalhar com pequenos problemas da escola e pensar em soluções a partir da experiência dos professores e professoras também. Ele ainda afirmou que todas as atividades serão presenciais, vão aproveitar o período de recesso escolar e estimular a máxima participação dos professores. Elas vão acontecer entre os dias 15 e 19 de julho. Nós optamos por essas datas, porque são as datas de recesso escolar tanto da Prefeitura de São Paulo, quanto da rede estadual e também da rede particular, para potencializar a participação dos professores. E os interessados, a data limite das inscrições é o dia 11 de maio, podendo ser feita por meio do site uspdigital.usp.br/Apolo. Vou repetir para vocês anotarem, hein? uspdigital.usp.br/Apolo. Vinheta na tela, a gente volta a falar de audiência pública do Orçamento 2025. Converso com Guga Mendonça, que está em Ituverava, no interior paulista, onde acontece daqui a pouquinho mais uma audiência pública. Ótimo dia, Guga, seja bem-vindo. Fala, Mari, muito bom dia a você, a quem acompanha o Estúdio Alesp desta sexta-feira. Falamos ao vivo da cidade de Ituverava, a 321 quilômetros da capital paulista, onde logo mais às 10 da manhã acontece mais uma audiência pública do orçamento, audiência de número 13. Os deputados e deputadas da Alesp estarão aqui na cidade para ouvir as demandas da população dessa região tão importante do estado de São Paulo. Eu estou aqui com o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, o deputado Gilmaci Santos, que vai falar um pouquinho dessa audiência pública, essa região. Ituverava, deputado, mais uma audiência pública, a 13ª, a gente sabe que as demandas que aparecem é saúde, mobilidade urbana, mas é uma cidade muito interessante na questão da mobilidade urbana também. Né? Sem dúvida. Bom dia, Guga, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, né, nessa manhã de sexta-feira, aqui na 13ª audiência pública deste ano. E a expectativa de sempre, né? Esse ano nós estamos muito contentes, felizes no que tem acontecido nas audiências públicas. As demandas quase sempre se repetem, né? Mas sempre aparece alguma novidade. E como você disse aqui, essa região, nós estamos aqui já próximo de Minas Gerais, a mobilidade acho que vai ser pautada assim, de forma mais intensa. E esperamos aqui mais uma grande audiência pública, uma participação da população, das entidades, das lideranças, para que a gente possa colher o melhor aqui, para que a gente possa levar e, como eu digo sempre, né, emplacar no nosso orçamento para 2025. Agora, deputado, ontem a Assembleia esteve na cidade de Olímpia, 1,5 milhão em verbas para a saúde, 1 milhão para o Hospital Santa Casa de Barretos e mais 500 mil para a Santa Casa de Olímpia. Eu quero que o senhor fale um pouquinho desses resultados para a saúde, que é uma novidade dessas audiências públicas desse ano. Sim, essa verba, vamos dizer assim, que nós conseguimos, e nós temos procurado distribuir a maioria para a saúde, porque a saúde é o que mais necessita, né? Você tem problemas em todos os segmentos, todos os setores da sociedade, mas a saúde é realmente o que marca, que precisa, que necessita. E a gente poder deixar, já destinar de imediato alguma coisa, ainda que seja pouco, né? De certa forma, pouco para uma Santa Casa como a Santa Casa de Franca, de Barretos, é pouco, mas ajuda, faz a diferença. E eu acredito que para nós está sendo muito importante, interessante. E nessas audiências públicas, onde a gente chega, está sendo interessantíssimo poder ajudar assim de imediato.
Muito obrigado, deputado Gilmaci Santos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Então, logo mais, às 10 horas da manhã, ao vivo, na Rede Alesp, tanto na TV quanto nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tem audiência pública aqui na cidade de Ituverava. E logo mais, também às 7 da noite, hoje um dia corrido, 2 audiências públicas também. Os deputados e deputadas da Alesp estarão na cidade de Jaboticabal. Mari, eu volto aos estúdios aí em São Paulo. Qualquer coisa, estamos aqui a postos para trazer notícia para o nosso telespectador. Maravilha, obrigada, Guga Mendonça. Agradeço ao deputado Gilmaci, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado, ótimo dia para você. Pessoal, vamos falar de emprego? Tenho mais um recado, hein, para você aí de Barretos. Vem ver comigo aqui na tela quantas vagas estão disponíveis. 50 vagas como auxiliar nos serviços de alimentação, soldador, tratorista agrícola, motorista de caminhão, trabalhador de manutenção de edificações, auxiliar de escritório geral, mecânico de manutenção de automóveis, garçom, mecânico de manutenção de máquinas em geral, entre diversas outras vagas. A gente lembra que todas as oportunidades estão em destaque e os interessados podem se candidatar pelo posto de atendimento ao trabalhador aí da sua região. Vamos sair para mais um rápido intervalo no Estúdio Alesp. Antes, aproveita, dá aquela olhadinha no nosso YouTube, no nosso Facebook e Instagram, também no nosso site, o al.sp.gov.br. Temos também o Twitter, atual X, com a hashtag Estúdio Alesp. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Parlamento Paulista. Até já! Nove horas e quase 38 minutos e a gente está de volta com informações direto do Parlamento no Estúdio Alesp de hoje. Eu abro esse bloco falando para vocês que o Espaço Heróis de 32, localizado aqui dentro da Alesp, no andar térreo, recebe a exposição Radical é Ser Livre. As pinturas e murais que trazem espaços abertos e que se colocam como um convite ao olhar. É para saber detalhes dessa exposição que converso agora de forma remota com a artista da exposição, Ju Costa. Ótimo dia, seja bem-vinda, Ju. Obrigado, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Nós é que agradecemos. Começa falando para a gente, então, compartilhando o que as pessoas que vierem visitar essa exposição poderão ver, acompanhar, quantas telas? Sim, eu tenho no espaço expositivo, tem cerca de 6 telas e 4 fotografias, né? Na verdade, são 4 telas e dois shapes, né? Que a gente chama de skate, né? A base dele eu usei como telas. Então, são obras que eu reproduzi desde 2007, 2006 até hoje. E também tem, essas fotos são registros de grafites que eu estive fazendo, né? Então,
Eu tenho uma trajetória artística múltipla, né, com várias superfícies, né, que eu uso, de tela, de madeira, de artesanato e também no grafite, né. Ju, e aí como que surgiu a ideia dessa exposição? Inclusive, como você mesmo disse, tem essa questão do skate trabalhado ali também, né, nessa exposição. Então, a ideia, inclusive o skate, ele traz essa ideia, né, da ideia de liberdade também, e da autonomia na rua, né, de como estar buscando liberdade em meios abertos, né, então a questão de se discutir, ser livre, né, tá nisso, né, assim, o quanto você ser livre de verdade é algo radical, é uma luta, né, tá dentro de muitas demandas, né. Então, o grafite, ele traz essa discussão, o skate traz essa discussão, e falar de culturas tradicionais, como é o caso da exposição, ela também traz essa discussão, né? Por isso que as minhas referências principais são culturas tradicionais, são culturas de periferia. E aí a arte está presente na sua vida desde muito jovem, desde a adolescência, né? Começa contando pra gente um pouco de como isso também influencia seu trabalho hoje. Sim, então, eu comecei a desenhar na infância, né, eu tive a sorte do meu pai trazer um dia para casa uns lápis de cor usado, uns papel usado da empresa que ele trabalhava, e aquilo se tornou meu hobby principal, e com o tempo e na adolescência, né, eu comecei a perceber como isso também podia ser uma forma de profissão, né, que a arte, ela pode ter muitas vertentes de atuação, né, mas também como é um espaço de cura, né, o apreciar artístico, o fazer artístico, na rotina de qualquer pessoa, ela é muito importante, né? Eu não consigo imaginar nenhuma pessoa que não admire ou não consuma algum tipo de arte, né? Então, na adolescência, eu vim desenvolvendo isso, aprofundei meus estudos, participei de oficinas culturais, né? E vim na fase adulta estudar, me formar, sou professora também, né? E hoje eu atuo com o desenvolvimento cultural na Zona Leste, né? Da onde eu moro, né, expandindo, né, isso, né, essas percepções que eu tenho. Maravilha, e traz pra gente como é trazer essa exposição hoje aqui para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, poder expor aqui uma artista com toda essa trajetória que você comentou com a gente. Eu tenho só a agradecer, né, o convite, né, que foi através de assessores e de parlamentares, né, como foi o Douglas, a Vilma, né, que intermediaram essa montagem, através também do Simão, né, entender, trazer essa linguagem, né, cultural, né, porque a cultura tem várias facetas, né, e é uma satisfação poder trazer isso para novos ambientes, como aí na Alesp, né, estou muito feliz, só agradeço. É importante a gente falar também do papel da mulher, né, dentro das artes plásticas, inclusive, né, no começo serviam como musas, como inspiração, e hoje não, né, já há diversas décadas temos mulheres como você, inclusive, despontando, né, fazendo essa arte, dando vida a ela. E isso é uma discussão muito importante, né, porque desconstruir que, assim, o desenvolvimento intelectual das mulheres, né, assim, existe um processo de apagamento sistemático, né, milenar, sobre esse assunto, inclusive, muito importante que você trouxe, inclusive aproveitar o gancho e falar que, assim, já foi comprovado que 70% das pinturas rupestres foram feitas por mulheres. Então, assim, o desenvolvimento intelectual, o princípio das atuações humanas, ela está totalmente ligado à ação das mulheres, né? Então, quando a gente coloca as mulheres só como musa e não como atuantes, a gente está fazendo um apagamento, né? Então, é muito importante reforçar isso, as frentes de trabalho de mulheres, seja na cultura, seja em qualquer área de mercado. Ju, deixa então o convite para que as pessoas possam vir até aqui o Palácio 9 de Julho, acompanhar essa exposição. Enquanto você falava, a gente mostrava aqui na tela também um pouco dessas obras de arte que as pessoas vão poder acompanhar nessa exposição aqui no Espaço Heróis de 32. É isso, a exposição está até o dia 3, né? E fica o convite para todo mundo que queira conhecer um pouco mais. Tenho só uma parte dos meus trabalhos aí, mas quem quiser conhecer as redes sociais também, né, conhecer outros trabalhos, conhecer a minha oficina aqui em Itaquera, né, e isso, expandir esses outros conhecimentos culturais. Muito
Bem, agradecemos demais a sua presença aqui, Ju Costa, entrevistada de hoje. E olha, a gente lembra, pessoal, que as exposições aqui da Alesp são abertas a todo o público. Basta você chegar aqui no Palácio 9 de Julho, logo em frente ao Parque Ibirapuera, munido, né, de um documento de identidade, e aí você pode conferir essa exposição de forma gratuita, trazer convidados também, trazer familiares, amigos, enfim, aproveitem. Ju, mais uma vez, muito obrigada, ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia para vocês também. Obrigada. Vamos voltar para o Palácio dos Bandeirantes com a repórter Marcela Vasconcelos, que agora está acompanhada de um parlamentar para falar sobre o anúncio que vai ser feito daqui a pouquinho pelo governador. Marcela, com você. Oi, Mariana, bom dia para você e para você que está acompanhando o Estúdio Alesp também. Novamente, a gente volta por aqui para falar desse anúncio de 43 mil novas moradias, que deve ser feito logo mais às 10 horas da manhã pelo governador Tarcísio de Freitas, em 231 cidades aqui do estado de São Paulo. 6.100 moradias devem ser entregues, né? Devem ser construídas através de uma parceria público-privada no centro da capital paulista. É um programa aí de requalificação do centro de São Paulo. Por aqui a gente deve ter logo mais a presença de vários prefeitos dessas cidades que devem ser contempladas e também os nossos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, entre eles o deputado Rafael Saraiva, que já está aqui pertinho de mim, o deputado Rafael Saraiva do União Brasil, que é o presidente da Comissão de Habitação e Reforma Urbana da Alesp. Deputado, bom dia. Eu queria ouvir do senhor a importância do incentivo do governo do estado de São Paulo para as pessoas que precisam de uma moradia. Bom dia, Mariana, também no estúdio. Para mim, como presidente da Comissão de Habitação da Assembleia Legislativa, estar trabalhando próximo do governador para essas entregas de 35 mil unidades habitacionais para o estado é muito importante. Primeiro, tem um déficit habitacional no estado que, com os trabalhos, com os esforços da Secretaria de Habitação, da Assembleia Legislativa, do governo do estado de São Paulo, tem diminuído, e sempre que o governador pode ir no evento, ele faz anúncio de novas unidades habitacionais, além do trabalho que ele faz para dar uma moradia digna também com a regularização fundiária. Hoje aqui a gente está recebendo inúmeros prefeitos, Mirassolândia, Três Fronteiras, algumas das cidades que estão aqui, estou citando, Santa Clara do Oeste, Santa Rita do Oeste, são cidades que vão receber de 50 a 150 unidades habitacionais, mas que para a demanda que eles têm, com certeza vai impactar e fazer um diferencial na vida dessas pessoas. Uma última pergunta, deputado. Como que a Alesp também pode auxiliar nesse trabalho? A gente sabe que o trabalho da comissão é árduo, né, com a votação de políticas públicas através de projetos de lei, mas como que os parlamentares também articulam, através da sua presidência, esse tema da habitação? Como o senhor falou, é um desafio, o déficit habitacional que a gente tem aqui em São Paulo. Com certeza. O nosso trabalho na comissão, desde o começo, é uma comissão nova na casa, né? A primeira legislatura que existe essa comissão, e a nossa missão sempre foi dar moradia digna para as pessoas através de projetos de lei, através de conversas, estreitamento com o Poder Executivo, e é o que está acontecendo. A gente recebe inúmeros prefeitos que trazem demandas de problemas de relacionamento com a CDHU, relacionamento com o Executivo, e a gente faz essa aproximação para que esses resultados efetivos consigam ser entregues. Deputado Rafael Saraiva, falando com você aqui nessa edição do Estúdio Alesp. O anúncio já está sendo feito, daqui a pouquinho todo mundo se posiciona, então, para começar esse anúncio super importante, Mariana, para a população, principalmente de baixa renda, que precisa de uma moradia digna. Volto com você. Obrigada, Marcela Vasconcelos. Agradeço ao deputado Rafael Saraiva por nós também. Claro, você confere no Estúdio Alesp de amanhã toda essa reportagem feita pela Marcela. Amanhã não, é sábado. Obrigada pelo recado aqui, Evandro, nosso editor-chefe, no Estúdio Alesp de segunda-feira. Obrigada, Marcela, mais uma vez. Olha só, agora eu tenho um recado, vamos falar de emprego. Vou falar com você de Bebedouro, no interior paulista. Vem dar uma olhadinha na tela comigo. Quantas vagas? Mais de 230, como trabalhador de manutenção de edificações, soldador, vendedor em domicílio, empregado doméstico nos serviços gerais, alimentador de linha de produção, motorista de caminhão, auxiliar nos serviços de alimentação, mecânico de manutenção de automóveis e atendente de lojas e mercados. Além dessas, a gente lembra, tem diversas outras oportunidades. Os interessados devem entrar em contato com o posto de atendimento ao trabalhador da sua região.
Vou sair para mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Alesp, antes de convidar a acessar as nossas redes. Estamos no Instagram, estamos também no Facebook, temos o site al.sp.gov.br, também estamos no Twitter, que é o atual X, com a hashtag Estúdio Alesp. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Fique conosco. Olha a hora, 9 horas e 52 minutos e nós estamos de volta com informações direto do Parlamento Paulista. Vou abrir esse bloco já com meu celular em mãos, te fazendo um convite. Vem acessar comigo quais são as principais notícias hoje na home do portal al.sp.gov.br. Tem o apoio além do meu celular, aqui também do telão. O nosso diretor vai espelhar para a gente as notícias da home aqui. Vamos começar falando que foi então aprovado aqui na Assembleia Legislativa o programa de regularização de terras no Estado, que vai ter prazo maior para adesão. Então, essas terras aqui espalhadas pelo Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa aprovou a ampliação do prazo para adesão ao Programa Estadual de Regularização de Terras. A nova data limite, pessoal, é dia 31 de dezembro de 2026. Os deputados renovaram o prazo que tinha sido encerrado em janeiro desse ano. Tem outra notícia, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse diz respeito ao orçamento da a Estância de Olímpia. Recebe a audiência do orçamento para 2025 com pedidos para estradas e Santa Casas. O município recebeu a Comissão de Finanças da Alesp para ouvir as demandas da população. Você já conferiu, inclusive, uma reportagem sobre isso hoje aqui no Estúdio Alesp. Vamos continuar girando aqui pelas notícias do portal al.sp.gov.br, com destaque agora para a atuação da Alesp, que garantiu o repasse de R$ 600 milhões à agroindústria paulista.
A cerimônia de liberação dos recursos do governo do estado contou até com a presença do presidente da Alesp, André do Prado, e de diversos outros parlamentares também. E olha, tenho mais notícia, hein? Vem comigo, porque a Assembleia deu aval a um projeto de lei, ou seja, aprovou um projeto de lei que garante o assento a pacientes com câncer no transporte público. O projeto é de autoria da deputada Clarice Ganem, do Podemos. Além dessa proposta, outros 18 projetos também tiveram aprovação pelo colegiado da Alesp. No portal do Parlamento Paulista, também temos informação de que o governo do estado de São Paulo sancionou 12 novas leis estaduais. As normas dão certificados de utilidade pública a entidades, fundações, associações civis paulistas e novos nomes para aparelhos públicos. As novas legislações, inclusive, já estão publicadas no Diário Oficial, se você quiser dar uma olhada, pesquisar. Então, quer saber mais sobre essas, muitas outras notícias? Você já sabe o endereço, al.sp.gov.br. É o canal para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Estado e no Parlamento Paulista. Vamos girar de assunto? Vamos falar que foi lançado também aqui na Assembleia a Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, implantação de cidades inteligentes e expansão de projetos de energia renovável e sustentável de São Paulo. Químico, eletricista, radialista, pastor evangélico. O deputado Sebastião Santos, que também foi vereador, vem conectando os pontos de sua trajetória em favor da tecnologia. Ele é o coordenador da Frente Parlamentar, que reuniu representantes do poder público, academia e empreendedores. Essa frente ela vai ter agora o intuito de percorrer os 15 distritos do estado de São Paulo. Então nós estaremos nas regiões, as 15 regiões do estado de São Paulo, debatendo o que é uma cidade inteligente, o que precisa ser a questão tecnológica, humana, sustentável. Tudo isso nós queremos uma grande discussão regional. Entende? Nós queremos chamar os entes realmente do local para vir dizer o que é a sua cidade. Representantes da área da tecnologia e inovação dos municípios debateram, entre outros temas, normativas voltadas ao chamado ESG, Iniciativas Ambientais, Sociais e de Governança. Hoje todos os municípios precisam de um desenvolvimento não só sustentável, como inteligente dos municípios. Nós falamos que a ABNT ela tem lançado grandes virtudes de certificação, mas elas não alcançam o que os municípios precisam. Então, a Frente Parlamentar ela serve justamente para discutir as normativas adequadas para que as cidades alcancem condições para enfrentar os grandes problemas que teremos de segurança climática nos próximos anos e também a qualidade econômica que o mundo está vivendo com a era de Smart City 5.0. O Brasil conta com destaques nas chamadas cidades inteligentes, que buscam eficiência e conexões sustentáveis, utilizando inovações tecnológicas para promover o desenvolvimento humano. Agora, no estado de São Paulo, por meio da Frente Parlamentar, deve contar também com o apoio de universidades. Nós, do Brasil, nós não estamos tão atrás de outros países, né? Se a gente comparar com Curitiba, por exemplo, esse ano ela ganhou como a cidade mais inteligente do mundo. Nós aqui em São Paulo, eu acho que está faltando para nós, e essa frente vem com esse objetivo, de juntar todos, o governo, a parte de pesquisa, a parte privada, e fazer essa comunicação entre todos os seus conhecimentos que cada um possui para as atividades acontecerem, né, e serem desenvolvidas durante todo o período no Estado. A Frente Parlamentar, que realizará reuniões na Alesp e nos municípios paulistas, também irá contar com representantes internacionais. Temos objetivos comuns entre Taiwan e Brasil, porque somos países democráticos e temos muitos pontos semelhantes, especialmente na trajetória de desenvolvimentos econômicos, sociais, porque busca e consegue excelência, inovação, bem-estar do povo, são objetivos comuns entre os países democráticos. A Alesp também realizou a última reunião para debater as eleições municipais deste ano, 2024, onde serão escolhidos prefeito e vereador. E em pauta, assuntos como propaganda eleitoral, inteligência artificial e diversidade na participação política e democracia.
As atividades abordaram diversos temas e incluíram ciclos de debates, seminários, palestras com profissionais que estão trabalhando para garantir um processo eleitoral democrático. Em relação a esse grupo, fiz esse curso, seja presencial, seja online, de uma grande qualificação para o pleito de 2024. Nós vamos ter campanhas feitas de uma forma mais equacionada, assim objetivando a vitória dos mandatos e seja na parte técnica capacitando não só esses pré-candidatos, que a partir de agosto serão considerados também candidatos, seus assessores e o corpo técnico. Criado em 2001, o Instituto do Legislativo Paulista é o órgão da Alesp responsável por oferecer cursos abertos e gratuitos a todos os cidadãos. A advogada e palestrante Maria Virgínia Mesquita Nasser destacou a importância do evento em parceria com a Defensoria Pública. As regras das eleições não valem hoje em dia só para partidos políticos e para candidatos. O empresário tem obrigações, há vedações de constrangimento de funcionários, os particulares eles também têm vedações para doação eleitoral, não só de valores, mas de doação em espécie, emprestar o carro, emprestar a casa, tudo isso tem limite, tudo isso tem que ser registrado. Então, as regras eleitorais elas têm que ser de conhecimento de todo mundo. Perfeito. O Dia Mundial do Livro também foi celebrado essa semana, mas você já sabe, nunca é tarde para lembrar que a Alesp dispõe de uma biblioteca totalmente aberta ao público, com mais de 44 mil exemplares sobre os demais diversos temas e áreas do conhecimento à disposição de toda a população. Vem ver comigo. Inaugurada no século XIX, a Biblioteca da Alesp completou 130 anos em fevereiro. E agora conta com 9.250 exemplares catalogados, boa parte ligada à área jurídica, além de obras da literatura clássica, filosofia e história do Brasil. A biblioteca também dispõe de um acervo histórico com mais de 28 mil obras e 25 mil documentos do período imperial. Todos os livros da biblioteca estão disponíveis para empréstimo e consulta pública. Mas os exemplares do acervo histórico só estão disponibilizados para consulta no local e com agendamento antecipado. Já para fazer o empréstimo de livros, basta trazer um documento com foto e um comprovante de residência atualizado. O espaço conta com uma sala de leitura, onde os usuários podem estudar e utilizar os computadores. A Biblioteca da Assembleia Legislativa funciona na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, andar Monumental. O acesso é livre e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. Também é possível conferir o catálogo e a disponibilidade dos livros acessando o site da Alesp. Pessoal, 10 horas e 2 minutos, o Estúdio Alesp de hoje termina por aqui, agradecendo demais a sua companhia e você já sabe, eu te espero segunda-feira em novo horário, a partir das 8 da manhã. Até lá, um ótimo final de semana.